Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Tottenham, porque eles têm um novo técnico, Ange Postecoglou, né? Eu acho que é alguma coisa assim, Postecoglou. É um nome muito complicado de se pronunciar. É um técnico australiano que estava comandando o Rangers nas últimas duas temporadas. E o torcedor do Tottenham tenta tirar algo de positivo no sentido de que, olha, ele ganhou 5 dos últimos 6 campeonatos nacionais possíveis. Meus parabéns. Mas eu vou falar uma coisa muito honesta. Lá você só está jogando contra um time, o Rangers. Se você está perdendo para os outros times, né, competições para eles, o seu trabalho é ruim. Eu acho que é isso que define o campeonato escocês. É um campeonato que um time não chamado Rangers e Celtic foi campeão pela última vez nos anos 80 com Aberdeen, na época que era treinado por um cidadão chamado Sir Alex Ferguson. Essa é a combinação de coisas para a gente ter um campeão escocês não chamado Celtic Rangers. Ser campeão com esses times não quer dizer que o seu trabalho é maravilhoso, até porque, dando uma desanimada na torcida do Tottenham, né, não que isso seja mais necessário, visto que essa temporada foi, visto que eles podem perder o Harry Kane, o último campeão escocês a se juntar à Premier League foi um cara chamado Steven Gerrard, né? Um técnico que treinou o Rangers, todo mundo fala que o trabalho dele era maravilhoso, né? Era um trabalho de um impacto incrível, né? Nossa, ele reestruturou o Rangers, né? E obviamente ele pode ter tido realmente muita importância, mas a questão é, foi pro Aston Villa, um time com um ótimo elenco na Premier League. Eu só vi a campanha que o Unai Emery faz, eu acho que é o paralelo que a gente tem que usar, né? E assim, o cara tava lutando contra o rebaixamento. A campanha dele era pior que a do Lampard no Everton. E olha que o elenco do Everton é bem pior, né? Não tem nem centroavante direito. Ele conseguiu fazer o Aston Villa com Ollie Watkins, na época que ainda tinha o Danny Ings, né? Em vez desse time com esses atacantes marcar menos gols do que um Everton com o Demarai Gray machucado, o Maupay e o Calvert-Lewin machucado também, né? O Demarai Gray estava saudável, mas ele não é um artilheiro, né? Então assim, esse era o feito do Steven Gerrard no Aston Villa. Olha que recebeu reforços, Boaká Camará, Lucas Digne, ele conseguiu contratar jogadores, mas nem assim o cara fez esse time render. E foi só o Unai Emery entrar na equipe, né, que assim, o Aston Villa começou a marcar gol todos os jogos, né, só foi deixar de marcar um gol numa partida lá na 36ª rodada da Premier League. Você tem ideia do impacto do trabalho do Unai Emery? Cara, é inacreditável a disparidade de trabalho. Você vê qual é a diferença de um técnico de primeira prateleira para um cara que ainda tem muito a crescer no futebol. E eu acho que assim, o Ange Postecoglou, ele pode até ser um cara melhor do que o Steven Gerrard, né? Pode ser um cara mais pronto para assumir um clube da Premier League, mas é uma tarefa ingrata que dão para ele. Óbvio que ele é o cara que aceita, porque assim, o Tottenham não era a primeira opção do Tottenham, vale lembrar isso. Era o Luiz Henrique, era o Julian Nagelsmann. Mas quem ia querer se juntar a um time que está literalmente se desmontando e deve perder o seu principal jogador, que é o que evita esse time de ser meio de tabela, que é o Harry Kane, né? Você pode ter um jogador fora de série na sua equipe, né? Mas só um não dá conta do recado, né? Você precisa de um coletivo. O City não é o que é só porque tem um Haaland e o De Bruyne. Tem um Gundogan, tem um Bernardo Silva, tem um Stones, tem muitos jogadores fora de classe lá. Então, assim, fora de classe eu quero dizer extra classe, né? Um cara fora de série, né? Então, assim, a gente sabe que o Tottenham tá ali com muitos problemas. É um time que sofreu mais de 60 gols nessa última Premier League e só conseguiu se manter ali no meio de tabela porque tinha um Harry Kane produzindo mais de 30 gols nessa bagunça toda, entende? Ele é o melhor atacante disponível na atualidade, né? Se a gente falar do melhor 9 da atualidade, eu ouso dizer que é o Harry Kane. O Harry Kane, para mim, é o melhor 9 da atualidade. O Tottenham tem esse privilégio, mas nunca fez um bom time ao seu redor, muito porque o Daniel Levy é extremamente pão duro para gastar em jogadores de muita qualidade. Qual foi o último jogador de elite que ele contratou, gente? Essa é uma boa pergunta, né? Quem foi o último elite que ele contratou? Se a gente para pensar, o Bentancur e o Kulusevski são muito acertos do Conte porque eram baratos, né? Não eram jogadores caros, estavam sendo mal utilizados lá na Juventus, né? O Antônio Conte estreou um futebol que nem a gente acreditava que eles fossem capazes de produzir. E agora, assim, o Bentancur tá machucando demais, o Kulusevski também tem lesões. É assim, quem é o lateral pela esquerda? O time não tem lateral esquerdo. O time pode perder seu principal 9 e contar com o Richarlison, que por mais que tenha jogado bem no Everton, só marcou um gol de Premier League até agora pelo Tottenham. Ou um Danjuma, né, que, vamos ser sérios, né, a gente tá falando de Big Six, né, a gente tá falando de times que tem lá um Salah, né, a gente tá falando de times que tem, por exemplo, o Erling Haaland, né, a gente tá falando de times que querem ter os nomes melhores do mundo como referências, né, o Chelsea tá querendo buscar quem, né, o Victor Osimhen, né, a gente tá vendo esses times buscando os melhores, e o Tottenham vai ter o Danjuma e o Richarlison, do jeito que estão jogando agora. É uma péssima notícia, é isso que o cara vai dar, por isso que você vê o Luiz Henrique não quis ir pra lá, a gente viu o Julian Nagelsmann não quis ir pra lá, porque do jeito que tá, gente, não dá pra ter muita expectativa, né, com as pretensões do elenco, né, sem o Harry Kane é um time de meio de tabela, não é um time completo, a zaga do time é Davinson Sanchez, Dyer
e o Romero, porque o Lenglet ainda vai voltar para o Barcelona, a não ser que o Tottenham compre em definitivo, e vamos ser sinceros, o Lenglet em definitivo é uma piada, né? E assim, a gente vê o Tottenham possivelmente a base menos sólida dos times Big Six da Premier League atualmente. Bem menos que a do Chelsea. Fez uma temporada pior, mas o Chelsea ainda tem talento para dar a volta por cima e parece ter os donos que estão dispostos a gastar para o time contratar os jogadores de qualidade que faltam no time. Então, a meu ver, é isso. Eu acho que o Tottenham está numa barca furada e não são poucos técnicos que dariam jeito nisso. Porque se o Antônio Conte não deu jeito, né, e o dono não quis acreditar, não quis dar o que ele pedia, né, o Postecoglou vai conseguir fazer isso? Cara, coitado do cidadão. Eu sei que é a grande oportunidade dele, eu sei que ele vai dar o melhor, isso é uma coisa legal, o cara aceitou o time. Mas, né, é um trabalho duro. O cara vai ter que fazer um milagre, né? Vai ter que trabalhar com jovens da base. É uma base do Tottenham que eu desconheço muito, inclusive, né? Mas, assim, vai ter que trabalhar, tirar leite de pedra para fazer esse time render, né? Vamos ver se ele tá à altura desse desafio. Mas é aquela história, posso elogiar isso, né? Fez boas campanhas no Campeonato Escocês, mas a gente já viu que isso nem sempre é uma garantia de sucesso, né? E assim, né, ele é um técnico que quer fazer esse negócio dar certo porque vê isso como uma grande oportunidade na sua carreira para crescer para ambientes ainda maiores. A ver se dá certo, né? Então, gente, por esse vídeo é isso. Tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.